Nos 25 anos da Constituição Cidadã, a homenagem do Senado a 25 pessoas que contribuíram para a democracia brasileira. Senadores vão regulamentar o direito de greve do servidor público, a punição a quem explora o trabalho escravo e a autonomia do Banco Central. A fabricação de andadores infantis pode ser proibida no país. Relator quer incluir melhorias salariais para os professores no Plano Nacional de Educação. O Jornal do Senado está começando. Boa noite. O Senado fez hoje uma sessão especial em homenagem aos 25 anos da Constituição. Pessoas que contribuíram para a consolidação da democracia brasileira receberam a medalha Ulisses Guimarães. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Musa do movimento Direta Já, Fafá de Belém abriu a sessão especial em homenagem aos 25 anos de promulgação da Constituição Brasileira de 1988, marco histórico da democratização do país. Ao assumir a presidência da República, José Sarney decidiu cumprir uma das promessas de campanha de Tancredo Neves. Com a tragédia da morte de Tancredo, coube-me assumir a presidência da República. E se assumir a presidência em caráter interino em março, em junho, eu convocava cumprindo o compromisso da Aliança Democrática. E eu quero colocar a sua presença na presidência durante o período da Constituinte em igualdade de ações com o companheiro Ulisses Guimarães. Porque em nenhum momento, mesmo quando o senhor era afrontado dentro do Congresso Nacional, o senhor levantou um único dedo, disse uma única palavra para criar qualquer dificuldade para os trabalhos da Constituinte, que certamente foi o trabalho mais extraordinário que o Congresso Nacional já viveu. Foram 20 meses de trabalho. Tínhamos que fazer uma Constituição. E ao fazermos isso, sabíamos que tínhamos que renunciar às nossas pretensões e ódios individuais para sermos exatamente instrumentos de construção. As pessoas saíam às ruas, vinham para cá, se respeitando umas às outras, como se fosse um grande condão de esperança para o Brasil que queria renascer. Além de Fafá de Belém, Renan Calheiros e José Sarney, outras 22 pessoas foram homenageadas. A medalha Ulisses Guimarães foi entregue a quem se destacou na promoção da cidadania e no fortalecimento das instituições democráticas, a maioria constituintes. Agora o Congresso Nacional deve aperfeiçoar a chamada Constituição Cidadã. Até o fim de 2013, uma comissão mista deve propor alternativas para detalhar os 142 dispositivos constitucionais ainda não regulamentados. O grupo foi criado em abril deste ano. Agora mesmo nós vamos regulamentar o trabalho escravo, nós vamos regulamentar também o direito de greve e nós vamos regulamentar também o artigo 192 da Constituição, que trata do sistema financeiro e dentro dele a autonomia e o mandato para diretor do Banco Central. Além de José Sarney e Lula, foram homenageados os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Fernando Collor, que não puderam comparecer à cerimônia. Dos constituintes que receberam a medalha Ulisses Guimarães, 16 têm mandato de senador atualmente. O relator do Plano Nacional de Educação, senador Álvaro Dias, quer incluir no texto do projeto a garantia de que os professores da rede pública de ensino recebam salários equivalentes aos de outras profissões de nível superior. Hoje, a Comissão de Educação fez mais um debate sobre o PNE. Veja na reportagem de Ana Beatriz Santos, da Rádio Senado. Os convidados criticaram a demora na discussão do plano e pediram que as modificações feitas no texto que veio da Câmara não sejam acatadas pelo relator senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná. Como exemplo, a representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Marta Vanelli, lembrou que a CAI retirou da proposta a expressão educação pública, no trecho que trata do investimento dos 10% dos recursos do PIB. É a educação pública que precisa
ter mais um investimento, que precisa ser qualificada e que é ela que vai fazer a inclusão social do nosso país. A representante da Uni pediu mais atenção para as ações que garantam o acesso e a permanência dos jovens de baixa renda nos cursos superiores das universidades públicas. A gente precisa também ter uma meta de investimento em assistência estudantil. Existe, inclusive, uma emenda já ao PNE do senador Randolfo Rodrigues, que nós da Uni enxergamos com bons olhos, que é de que pelo menos 14% do orçamento da universidade seja destinado para assistência estudantil. Todos os convidados defenderam a remuneração dos professores. O senador Álvaro Dias pretende incluir no texto a equiparação do salário com a de outros profissionais de ensino superior no prazo de 6 anos. Em relação aos professores, quero crer que deva ser a meta prioritária deste plano. A valorização do professor através de salários compatíveis com a função que exerce. O Plano Nacional de Educação é o programa do governo federal para melhorar a qualidade da educação no país. O PNE já foi aprovado na Câmara e chegou ao Senado há um ano, com metas ambiciosas como a eliminação do analfabetismo no país até 2020 e a destinação em 10 anos de pelo menos 10% do produto interno bruto para o setor. O PNE deve ser votado na Comissão de Educação entre os dias 12 e 19 de novembro. Em seguida, vai para o plenário do Senado. A morte do jornalista Maurício Azedo, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, foi lembrada em plenário hoje. Maurício Azedo morreu na sexta-feira, aos 79 anos, de insuficiência cardíaca, no Rio de Janeiro. Ele foi repórter, redator, cronista, editor, chefe de reportagem, editor-chefe e diretor de redação de diversos veículos de imprensa. Era integrante do Conselho de Transparência e Controle Social do Senado. Como homem comprometido com as mudanças do seu tempo e com a transparência também, mesmo já muito doente, o Maurício Azedo aceitou a função. Eu, portanto, em nome dos senadores do Senado Federal, eu agradeço publicamente ao gesto do Maurício Azedo, que está inscrito na história do Senado Federal. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Vital do Rego, espera votar até dezembro os projetos que regulamentam a conciliação, mediação e arbitragem, formas de resolver conflitos que podem desafogar o Poder Judiciário. Hoje, a CCJ fez uma audiência pública sobre o tema. O Brasil tem 92 milhões de processos, média de 1 para cada 2 habitantes. O poder público é parte em 51% dos casos. O advogado-geral da União reconhece: o volume de ações sobrecarrega a justiça. Criam um dilema que eu chamo de obesidade mórbida, porque, na verdade, ela está levando, de fato, à morte da própria justiça, mas torna o nosso cidadão brasileiro extremamente insatisfeito nas suas pretensões. A audiência pública na CCJ analisou projetos de lei que regulam a arbitragem, a conciliação e a mediação, estratégias para resolver conflitos fora do Poder Judiciário. Se possível, resolver no seu próprio local de moradia, de trabalho, do seu litígio, de maneira que seja mais célere e, ao mesmo tempo, as partes ficam satisfeitas. Na mediação, uma terceira pessoa auxilia as partes para que elas próprias resolvam o conflito. Na conciliação, o moderador faz sugestões de um acordo que atenda melhor aos interesses dos dois lados. E na arbitragem, as partes elegem um especialista que dará a sentença. O ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, presidiu a comissão de juristas criada pelo Senado para elaborar 2 das propostas. Não vai resolver todos os problemas do judiciário, mas será um significativo passo em direção à resolução de boa parte desses problemas. O Ministério da Justiça defende a aprovação dos projetos. Para o secretário de Reforma do Poder Judiciário, o brasileiro precisa abandonar a cultura do litígio. Litígio para aquilo que realmente é um litígio, que seja um conflito que necessite da decisão pelo Poder Judiciário.
Agora, aqueles outros conflitos que não precisam serem transformados num litígio ou numa ação judicial, é possível sim que nós consigamos resolvê-lo através de uma mediação ou de uma conciliação. A CCJ faz nova audiência pública na próxima quinta-feira. O relator, que também é presidente da comissão, quer colocar os projetos em votação ainda este ano. A fabricação e venda de andadores infantis poderá ser proibida no Brasil. É o que determina um projeto aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor e que agora vai entrar na pauta da Comissão de Direitos Humanos. Ana Laura tem 2 anos. Essas fotografias são de quando ela tinha 9 meses e estava tentando dar os primeiros passos com a ajuda de um andador. Os pais, Marcelo e Cleide, passaram por um sufoco quando a menina caiu da escada. Estava super silencioso, de repente a gente só ouviu o barulho. Ela já estava rolando a escada com o andador. Aí ralou o rosto todo, ficou toda ensanguentada, a gente desesperou, saiu correndo para o hospital. Felizmente os ferimentos foram leves, mas o trauma ficou. Ela tinha 9 meses na época, ela já passava de um móvel para o outro, de um sofá para o outro. E depois disso ela não quis mais andar, ficou com medo, foi andar mesmo de verdade com 1 ano e 3 meses. Para essa pediatra, além de não trazer nenhum benefício para o desenvolvimento da criança, o andador pode causar traumas sérios. Quando a mãe coloca a criança no andador, a mãe esquece que a criança está no andador e a vigilância sobre aquela criança diminui. Então a criança vai mais fácil em tomadas, em quina de mesa, bate com o andador nos dedinhos e chega às vezes a machucar muito os dedinhos, porque na realidade ela não tem noção da velocidade que ela pode ter naquilo. A falta de segurança dos andadores é uma preocupação também do Inmetro. O Instituto testou 10 marcas do equipamento. Todas apresentaram algum tipo de problema. Por isso, está trabalhando em normas técnicas que os fabricantes serão obrigados a seguir. Então, o Inmetro entendeu que, num primeiro momento, ele deveria avançar na medida da segurança do uso do andador. E, posteriormente, quando o programa for reavaliado, ele pode, em conjunto com os demais atores da sociedade, rever essa medida e avançar ou não para uma proposição de banimento do andador. Alguns países, como o Canadá, já proibiram a fabricação e comercialização de andadores. Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria vem fazendo campanhas para que eles sejam proibidos também, o que pode acontecer se for aprovado um projeto que está em discussão no Senado. Na hora que você pega a criança que mal começou a ficar de pé, ou pelo menos, ou melhor, ela apenas está engatinhando e coloca no andador, você queima etapas. Então, retarda o amadurecimento, retarda esse processo natural e fisiológico de aprender a andar. Uma nova frente parlamentar vai defender as demandas de atacadistas e distribuidores de produtos industrializados. A associação que representa o setor veio pedir apoio ao presidente do Senado. Além dos integrantes da ABAD, também participaram da reunião com o presidente Renan Calheiros, os senadores Álvaro Dias e Assir Gurgax. O grupo veio comunicar ao presidente o lançamento nesta terça-feira da Frente Parlamentar Mista dos agentes de abastecimento do pequeno e médio varejo. O novo grupo parlamentar tem como objetivo defender os interesses do setor de abastecimento e do varejo em todo o Brasil. Já que nós abastecemos a mais de 1 milhão de pontos de venda no Brasil, geramos mais de 300 mil empregos diretos e mais de 5 milhões de empregos indiretos. Então é de suma importância a gente estar mais próximo do governo para os nossos governantes sentirem na pele as nossas dificuldades, as dificuldades dos nossos clientes em todo o Brasil. Essa frente parlamentar tem certamente esse objetivo, pressionar o Congresso para promover reforma, especialmente a reforma tributária. A ministra das Relações Institucionais se reuniu agora à noite no Senado com os líderes partidários da base governista. Na saída dele, Salvati disse que a proposta de orçamento impositivo deve ser votada amanhã na Comissão de Constituição e Justiça e pode ir a plenário ainda nesta quarta-feira. Nós temos um debate já concluído e, inclusive, conversado também com as lideranças da Câmara. Então, na parte do orçamento impositivo, já que vai ser impositivo, no mínimo 50% das emendas serão destinadas à saúde. E junto com
a aprovação do orçamento impositivo para as emendas, também aprovaremos a alteração, tornando obrigatório no mínimo 15% das receitas correntes líquidas para a saúde agora no próximo período. Na página da TV na internet você pode rever as principais reportagens desta edição. Nós terminamos o Jornal do Senado com a cantora Fafá de Belém. Ela foi homenageada hoje com a medalha Ulisses Guimarães pela militância em favor da redemocratização do país nos anos 80. Boa noite e até amanhã. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fugidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte.